Você sabe o que é dislexia? Gostaria de saber mais sobre este assunto? Então eu convido você para ficar comigo até o final deste vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre este assunto e muito mais através do filme dessa semana. Olá, pessoas lindas e abençoadas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama, e o filme que nós vamos falar hoje é o filme Como Estrelas na Terra. Este filme foi uma indicação do Márcio e da Carol. Deus abençoe pela sugestão, Márcio e Carol. Beijão pra vocês. E se você quiser deixar sugestões de filmes que você assistiu e achou muito interessante, deixa nos comentários. Bem, vamos lá então para o filme Como Estrelas na Terra. Este é um filme indiano. E este filme ele conta a história de um garotinho chamado Ishan. Ele é disléxico, ele tem dislexia. Quando eu assisti este filme, eu me senti muito tocada, porque diz respeito a mim e a minha família. Porque o meu esposo, ele é disléxico e ele foi muito impactado, ele se identificou demais com o personagem do filme, com o garotinho do filme. Então esse filme realmente tem algo especial para mim e para minha família. Enfim, vamos lá então sobre a história do filme. O Ishan, um garotinho ali dos seus 8, 9 anos, ele tem dislexia. Só que, o que é a dislexia? Como que a gente vai entender o que é a dislexia? Então, para você que não sabe, nunca ouviu falar ou tem pouco conhecimento sobre isso, a dislexia é um transtorno no cérebro, um transtorno genético do cérebro, que faz com que a criança ela tenha dificuldade para aprender a ler e a escrever, porque ela não consegue montar as sílabas, os fonemas. Então, quando ela vai passar para o papel, ela se confunde com aquilo. Tem dificuldade, às vezes, de pronunciar algumas palavras também, porque parece, né, até o filme mostra isso, que as palavras, as letras ficam dançando na frente da criança e ela tem uma dificuldade. É um transtorno genético, não tem muitos esclarecimentos por que isso acontece, porém, sendo um transtorno, ele tem sim como ser aplacado, como a criança se desenvolver bem e cumprir aquilo que ela nasceu para cumprir, o seu propósito, sua vocação, os seus talentos. Tudo depende de como a dislexia é tratada pelas pessoas que rodeiam aquela criança. E o filme mostra então o Ishan, que tem a dislexia, só que as pessoas que vivem ao redor dele, elas não sabem, não entendem sobre isso. Então elas rotulam o Ishan, falando que ele é burro, que ele é preguiçoso, que ele é rebelde, e isso vai só fazendo o garotinho ali, aquele menininho de 8, 9 anos mais ou menos, só indo ficando pior, porque ele não consegue cumprir aquilo que os professores exigem, que os seus pais exigem, por causa da dislexia. Então, isso vai gerando um problema na vida do Ishan, até que o seu pai resolve, então, falando, olha, meu filho não tem jeito, não consegue aprender a ler e escrever, só fica repetindo de ano, vamos mandar ele para um colégio que tinha uma disciplina mais rígida e manda então o Ishan para um colégio interno. E aí sim, começa a história do Ishan, que é uma história bem comovente, porém, é um filme muito lindo, é um filme muito tocante, é um filme que fala aos nossos corações e traz muitos ensinamentos. Então eu convido você que não assistiu esse filme, que assista Como Estrelas na Terra. É um filme lindíssimo, que tem uma baita de uma lição. Claro, o filme tem muitas lições, né? Tem várias lições. E eu quero pontuar algumas hoje neste vídeo. A primeira que eu quero falar é sobre a ignorância. O problema não é a criança ser disléxica ou ter qualquer outra síndrome. O problema é a ignorância das pessoas que rodeiam essa criança. Ou esse adulto que, enfim, está convivendo com pessoas ali e tem a dislexia ou alguma outra síndrome. Porque a ignorância é muito pior do que qualquer problema que a criança possa ter. Porque, na verdade, a dislexia não é um problema. As síndromes que uma criança possa ter não é um problema, desde que ela conviva com adultos que tenham conhecimento daquilo. Porque quando nós somos ignorantes sobre um assunto, e a Bíblia trata isso, quando ela fala assim, que nós perecemos por não conhecermos as escrituras e nem o poder de Deus, que o povo perece, Oséias 4:6 fala isso, que o povo de Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento.
Então, quando nós não temos conhecimento, claro, ali Deus está falando sobre a sua vontade, sobre as suas leis, sobre as suas regras, e o povo está perecendo porque não conhece a Deus. Mas em todas as áreas da nossa vida nós podemos aplicar este versículo, esse pedacinho da Bíblia, sim, porque a falta de conhecimento, a ignorância leva as pessoas a sofrerem, a perecer. De fato, isso é verdade. Então ali nós vemos essa criança, o Ishan, do nosso filme, e muitas outras crianças nós vemos passando por isso, porque as pessoas que estão com ela, que deveriam cuidar dessa criança, são ignorantes. E a ignorância, ela traz destruição. A ignorância, ela traz preconceito, ela traz rótulos, ela traz capacitismo. E o que é capacitismo? É quando eu olho alguém que tem uma síndrome ou que tem um transtorno, como é o caso dessa criança do filme, e trato ela como se não fosse normal, como se ela fosse problemática. Isso é um problema muito sério, quando nós tratamos as pessoas com rótulo, preconceito e capacitismo. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende, que a gente nunca, de maneira alguma, deve ser ignorante a respeito dos assuntos. Devemos buscar conhecimento, porque com o conhecimento nós sim trazemos evolução, trazemos bênção, acrescentamos na vida das pessoas. A segunda lição que a gente aprende que eu aprendi neste filme, porque, como eu falei, tem muitas lições, o filme inteiro é uma lição, mas que ficou marcado na minha vida também é a seguinte, que todos nós nascemos com dons, talentos e vocações. Todos nós. Deus nos criou com talentos, dons e uma vocação para algo específico. Então, nós não podemos nos comparar. Ah, eu tenho esse talento, eu tenho esse dom, porque isso acontece no filme também. O Ishan, ele tem um irmão mais velho que é muito inteligente, vai muito bem em matemática, português, geografia, biologia, enfim, o menino vai muito bem na escola. Então, ele fica sendo comparado com o irmão, porque o irmão vai bem, mas ele não. Então, porque o Ishan tem um talento, o seu irmão tem outro. Então nós devemos também entender que cada pessoa tem um talento, tem uma vocação e tem um dom. Então devemos estimular, porque quando uma criança ela é estimulada, ela é incentivada na sua vocação, ou mesmo depois de adulto, ela é incentivada. Claro que essa pessoa vai crescer e vai atingir a meta que ela deseja na sua vida. Isso é fato. E mais uma coisa também que eu aprendo com este filme é sobre falando novamente sobre vocação. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o tubarão, ele é um predador, o rei dos predadores dos mares. Ele nada com uma velocidade muito grande. Ele é um peixe, né? Então ele nada muito bem, muito rápido e é um ótimo predador. Mas se eu pegar um tubarão, colocar na terra, numa competição de corrida, de velocidade, com uma tartaruga, quem é que vai vencer? Obviamente a tartaruga. O tubarão vai ficar ali se debatendo e vai morrer. E vai perecer. Porque ele não nasceu para correr. Ele é veloz no mar, para nadar. Da mesma forma, se eu pegar um leão, que é o rei da selva, o rei dos predadores da selva, enfim, é um excelente caçador, veloz, e pegarmos um leão e colocarmos no alto de um monte e jogarmos ele de lá junto com o pardal, quem é que vai se estatelar no chão? O pardal ou o leão? Mas quem é mais forte? Pois é, porque o leão não nasceu para voar. Estão entendendo? Esses exemplos dizem o seguinte, que quando eu coloco alguém que não tem um talento ou uma vocação para fazer algo que ela não consegue, que ela não foi chamada, que ela não foi incentivada, que não é o dom dela, ela não vai ser feliz, ela não vai conseguir, ela não vai progredir, ela vai se destruir. E muitas vezes palavras que nós falamos destroem mais do que qualquer outra coisa. Tem até uma frase que fala assim que pedras e paus destroem ossos, mas palavras destroem almas. Então muitas vezes nós pegamos alguém que não tem aquela vocação, queremos que ela faça aquilo que ela não nasceu para fazer, ela não vai conseguir, e aí nós rotulamos e colocamos um monte de palavras ruins para que aquela pessoa acabe sendo destruída. Nós fazemos isso de propósito? Não, mas muitas vezes agimos dessa forma. Então é isso que este filme ensina, que as palavras boas, elas
fazem as pessoas crescer, que com paciência, com amor, com estímulo, com incentivo, todas as pessoas, sejam elas quem forem, elas vão atingir o seu objetivo e vão atingir a sua vocação, o seu propósito nessa vida. E aí, claro que elas vão ser felizes. Então, que nós possamos aprender com este filme. O filme, como eu falei, o filme inteiro tem lições maravilhosas. O filme é lindíssimo. Dê uma chance para este filme. E eu deixo essas lições para nós, para que a gente possa refletir, que a gente possa, que se convivemos com alguém que tem a dislexia ou qualquer outro transtorno ou uma síndrome, que nós possamos ser pessoas amorosas, pacientes, incentivadoras e que estimulem essa criança, essa pessoa a crescer. Fica essa lição para nós então. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por você que tem curtido. Deixe o seu like aqui, ok? Você que não é inscrito, se inscreva. E leia na descrição que tem mais indicações de filmes para você e para sua família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.